mais uma aula nossa, já iniciando agora a nossa última unidade, a unidade 4, que vai falar sobre as respostas e adaptações cardiorrespiratórias ao exercício. Nessa primeira etapa agora nós vamos nos ater às respostas cardiocirculatórias nesse momento. Então, essa videoaula de agora fala sobre a frequência cardíaca e suas respostas decorrentes do exercício físico. O que a gente entende aqui? Quando a gente faz exercício, qualquer movimento corporal, isso vai gerar um aumento da frequência cardíaca. É natural que isso aconteça e precisa acontecer, porque eu preciso elevar o chamado débito cardíaco, que é assunto de uma aula que vem ainda. O débito cardíaco, que vai representar sucintamente para a gente aqui o volume de sangue que é ejetado a cada minuto pelo coração, eu preciso aumentar o débito cardíaco para poder aumentar o transporte de oxigênio e nutrientes para os tecidos como um todo e, ao mesmo tempo, fazer a remoção de CO2 e outros produtos do metabolismo que são indesejados e que precisam ser eliminados do nosso organismo. Então, eu preciso aumentar a frequência cardíaca durante o exercício, isso vai acontecer de qualquer maneira. Existe uma resposta da frequência cardíaca que é associada à ventilação, ou seja, a minha mecânica ventilatória, o ciclo ventilatório de inspiração e expiração. Quando eu faço a inspiração, ou seja, estou colocando o ar para dentro, há a tendência a gerar uma aceleração da frequência cardíaca. E durante a expiração, quando eu ponho o ar para fora, a frequência cardíaca tende a ser desacelerada. Eu vou diminuir. Nessa figura que se apresenta aqui na tela, a gente está mostrando a frequência cardíaca não por batimentos por minuto, mas a medida foi feita aqui através dos chamados intervalos RR. Para quem não conhece os intervalos RR, vamos puxar essa parte da figura aqui para a gente poder entender. Isso aqui é um eletrocardiograma estilizado, né? Não são dados reais, é apenas uma apresentação hipotética, né? E apresentando as várias ondas elétricas que vão sendo apresentadas e registradas durante atividades do coração. Nós temos aqui uma onda P, seguida por um complexo de ondas chamado Q, R e S, e depois uma onda T. A onda P representa o momento em que os átrios se contraem, e a partir disso eles levam sangue, ejetam sangue para os ventrículos. O complexo de ondas QRS representa a contração dos ventrículos, e significa dizer que o sangue está sendo ejetado do coração para o sistema como um todo, o sistema vascular. E a onda T representa a repolarização dos ventrículos, ou seja, o momento em que se dá o início da fase de diástole, o relaxamento do miocárdio e o momento em que o sangue se encontra em condições de poder receber uma nova remessa de sangue. O que a gente vê aqui? A ponta de cima, né, essa onda, que é a onda R, ela fica representada, né, por convenção, como o momento em que a sístole do ventrículo acontece, ou seja, aquele batimento que a gente ouve quando faz uma palpação, né, numa artéria qualquer para verificar o pulso, né, exatamente essa onda R que a gente está vendo naquele momento. O intervalo de tempo entre uma onda R e outra onda R é conhecido como intervalo RR e é medido normalmente em milissegundos. Quanto mais longo for esse intervalo, quanto mais tempo durar esse intervalo entre duas ondas R, significa dizer que mais baixa é a frequência cardíaca, é inversamente proporcional. Então, quanto mais longo for o intervalo RR, mais baixa é a frequência cardíaca. E quanto mais curto for o intervalo RR, veja aqui, olha, intervalos mais curtos, olha a quantidade de sístoles estão acontecendo aqui e a quantidade de sístoles acontecendo aqui, considerando uma mesma unidade de tempo total de monitoramento. Então, intervalos mais curtos representam a frequência cardíaca mais acelerada, intervalos mais longos, uma frequência cardíaca mais lenta. O que a gente vê aqui? Quando o indivíduo faz uma inspiração, então, a frequência cardíaca acelera imediatamente. Isso acontece porque, já que eu estou colocando ar nos pulmões, é importante fazer com que o sangue corra mais rapidamente, então, e que eu leve esse oxigênio para os tecidos como um todo. Por isso a frequência cardíaca vai ser acelerada. Na resposta que está sendo apresentada aqui,
nesse exercício não foi feito somente a inspiração, foi uma inspiração seguida de apneia. Significa dizer que o indivíduo puxou o ar, mas não soltou, ele não fez a continuação do ciclo ventilatório, ele não fez a expiração, ele manteve o ar preso. E a partir disso, o que acontece com a resposta à frequência cardíaca? Ela deu uma acelerada, como não houve a continuação do ciclo, ela vem lentificando e tende até a se estabilizar, de certa forma, com o passar do tempo. Aqui foi feita uma apneia durante 15 segundos, mostrando essa resposta bifásica da frequência cardíaca, de primeiro acelerar, e mesmo que ele tivesse feito a expiração, haveria essa desaceleração da frequência cardíaca. Né? Se houvesse a manutenção do ciclo, essa onda ia subindo e descendo com o passar do tempo. Como que acontece esse controle da frequência cardíaca? Nós contamos com um sistema nervoso autônomo para fazer esse controle através dos seus ramos simpático e parasimpático. O simpático é entendido como sendo o acelerador da frequência cardíaca, enquanto o parasimpático é o freio. O simpático vai gerar uma liberação da noradrenalina, que nós já conhecemos na aula sobre respostas hormonais, que vai estimular a proteína G excitatória ou estimulatória, e a partir disso uma cascata de eventos, aumentando a atividade da enzima adenilato ciclase, aumentando a formação do AMP cíclico, que atua como segundo mensageiro para fazer com que entre mais cálcio do meio extracelular para dentro do citoplasma da célula muscular cardíaca, fazendo com que eu tenha um aumento, então, da frequência cardíaca, e isso, nosso coração aqui batendo de forma mais acelerada. Por outro lado, a atividade parasimpática, também conhecida como atividade vagal, por conta do nome dado ao nervo que chega até o coração, o nervo vago, então a atividade vagal estimula, a partir da liberação da acetilcolina, aquela mesma acetilcolina que gerava a contração do músculo esquelético, ela aqui, como o receptor dela é diferente, todo o desenvolvimento das ações se encontra de forma distinta. O que a acetilcolina faz? Ela vai estimular a proteína G inibitória, e toda aquela cascata de eventos que era aumentada com a proteína G excitatória através da noradrenalina vai acontecer agora de forma contrária. Há uma diminuição da atividade da enzima adenilato ciclase, forma-se menos AMP cíclico, diminui a entrada de cálcio no citoplasma e com isso vai diminuir essa chamada taxa de despolarização diastólica, que significa justamente que eu estou fazendo despolarização ou a contração do músculo cardíaco durante a fase da diástole, significa dizer que eu entrei em sístole. Então, eu estou diminuindo o número de vezes que a sístole acontece. A consequência é uma frequência cardíaca mais lenta, esse nosso coração batendo mais lentamente aqui à esquerda da tela. Existem 3 grandes sistemas que vão controlar tudo isso em relação ao exercício físico ou mesmo durante o repouso. O baroreflexo, comando central e o ergoreflexo. Nós vamos começar com o comando central, já que nosso interesse maior aqui são as respostas decorrentes do exercício físico. Quando a gente faz exercício físico, existe uma estimulação voluntária, há a intenção de se fazer o exercício e a partir disso os centros motores superiores vão enviar impulsos descendentes para a área cardiovascular do cérebro para fazer com que o sistema autonômico, a partir dos ramos simpático e parasimpático, faça uma modulação da frequência cardíaca. No caso, já que eu estou fazendo exercício e o meu corpo sabe que eu estou fazendo exercício, eu preciso diminuir nesse momento a minha atividade vagal e aumentar a atividade simpática. Eu diminuo o freio e aumento a aceleração. Mas também pode acontecer o chamado ergoreflexo, que significa um reflexo gerado pelo trabalho que está sendo realizado. Através de proprioceptores localizados nos músculos, que nós também já conhecemos, os mecanorreceptores e os metaboloreceptores, também chamados de quimiorreceptores, vão identificar um aumento da atividade muscular e metabólica também dentro do músculo, a partir dos seus aferentes musculares, dos tipos 3 e 4, vão enviar impulsos ascendentes para a área cardiovascular e, novamente, poder fazer a modulação
da frequência cardíaca a partir do sistema nervoso autônomo. Então, mais uma vez, já que eu estou fazendo exercício, né, e esse exercício é importante a gente entender, o movimento corporal pode acontecer mesmo de forma involuntária, ou seja, de forma passiva. Alguém fazendo uma mobilização dos seus braços, por exemplo, né, uma outra pessoa fazendo a mobilização dos meus braços, isso já é suficiente para que esses proprioceptores identifiquem esse movimento, essa maior atividade muscular e gerem essa alteração. Diminui o freio, mais uma vez, aumenta a aceleração. Por fim, o baroreflexo, que pode ou não ser associado ao exercício. Na verdade, baro significa pressão, então o reflexo é a partir da estimulação de uma variação expressiva da pressão arterial, a partir dos baroreceptores, esses proprioceptores localizados tanto na aorta como nos seios carotídeos, é a partir da sensibilidade, né, desses baroreceptores que vão perceber modificações importantes da pressão arterial e, a partir disso, vão gerar o estímulo para a área cardiovascular poder fazer ou aumento ou diminuição de cada uma dessas vias, né, a depender. Se a minha pressão subiu, a tendência é fazer com que haja uma estimulação para a frequência cardíaca diminuir. Se a pressão caiu muito, há o estímulo para que faça a frequência cardíaca aumentar e tentar compensar os valores normais de frequência cardíaca. Vamos imaginar agora a seguinte situação. Se você estiver descendo uma ladeira, seja de carro, de moto ou até de bicicleta, skate não vale, porque vai ser um pouco mais complicado você frear adequadamente, mas se você tiver de bicicleta, carro ou moto, você desce uma ladeira freando normalmente. Freia o suficiente para permitir que o carro consiga obter velocidade e seguir seu caminho. Mas você vai descer freando, porque você quer controlar a velocidade que o carro vai atingir, evitando que aconteça acidentes a partir, né, de um excesso de velocidade. Pois bem, enquanto você vem descendo com o carro com o pé no freio, e num dado momento você tira o pé do freio, o carro ganha velocidade. Voltando para a fisiologia, o que essa imagem toda quer dizer para a gente? O pé no freio aqui, ou o freio propriamente, representa a atividade vagal cardíaca, nosso parasimpático. E a velocidade do carro descendo ladeira representa a frequência cardíaca. O simples fato de eu tirar o pé do freio foi suficiente para que a frequência cardíaca fosse acelerada. Então, eu não preciso acelerar, não preciso pisar no acelerador, ou se eu estou de bicicleta, eu não preciso pedalar mais para poder ganhar velocidade. Simplesmente tirar ou diminuir ainda mais o freio foi suficiente para a velocidade aumentar. Então, simplesmente retirando ou diminuindo a atividade vagal cardíaca, isso é estímulo suficiente para fazer com que a minha frequência cardíaca seja acelerada. Então, nesse transiente inicial da frequência cardíaca, ou seja, saindo do repouso para uma situação de exercício, como é que essas respostas vão acontecer? Novamente, usando mão aqui de uma inspiração seguida de apneia, para poder estimular bastante bem a atividade vagal cardíaca, olha o que acontece. No momento, aqui em repouso, e no momento que é feita a inspiração, há momentaneamente uma aceleração da frequência cardíaca que aconteceu pela inibição rápida da atividade parasimpática, mas como não foi mantido o ciclo respiratório, ventilatório, a apneia foi fazendo com que essas ações se invertessem. Então a frequência cardíaca diminui em decorrência de um aumento bastante grande aqui da atividade parasimpática. Na sequência, a gente coloca um exercício que pode durar apenas 4 segundos. Ele está durando aqui apenas do 4º até o 8º segundo dessa apneia. Então, apenas 4 segundos de exercício vão ser suficientes para fazer com que a frequência cardíaca mais do que dobre, eventualmente. Na maior parte das vezes, ela vai aumentar pelo menos 50%, 60%, né? Mas ela pode dobrar, até ultrapassar, né, o dobro da marca que ela tinha chegado antes do exercício, em apenas 4 segundos de atividade. Isso acontece porque a atividade parasimpática que tinha sido aumentada, ou seja, eu coloquei bastante pé no freio, quando se fez o exercício, mesmo em apenas 4 segundos, nós tiramos o pé do freio por completo. E o carro desceu solto a ladeira dessa vez. Né?
como eu parei o exercício aqui, o parasimpático aos poucos vai retornando, mas o simpático, observem, ele não teve qualquer alteração durante o exercício. As respostas parasimpáticas são mais rápidas que as respostas simpáticas. Então, nesse iníciozinho do exercício, apenas a retirada vagal é suficiente para acelerar a frequência cardíaca sem qualquer participação aumentada da atividade simpática. Essa imagem na tela agora mostra algumas coisas muito importantes para a gente. A primeira é a gente entender que a modulação autonômica, né, ou seja, do simpático e parasimpático, controlando a frequência cardíaca, não acontece como se fosse uma gangorra. O que quer dizer? Eu não tenho que diminuir o simpático para poder aumentar o parasimpático e vice-versa. Não é dessa forma. Eles são mecanismos independentes, ou pelo menos parcialmente independentes, e têm suas atividades o tempo todo variadas conforme a situação. No repouso, eu tenho uma maior atividade, maior participação parasimpática, né? Por isso a nossa frequência cardíaca em repouso é baixa, mas durante o exercício a tendência é que isso se inverta. Há uma redução da atividade parasimpática e aumento da atividade simpática. E conforme a intensidade do exercício vai aumentando, essa relação vai sendo cada vez mais favorável à estimulação simpática, ou seja, mais estimulação adrenérgica do que colinérgica, né, da via parasimpática. Estima-se, inclusive, que no nível máximo do exercício a gente não tenha mais qualquer participação parasimpática, é somente a estimulação adrenérgica acontecendo nesse valor o mais alto possível da frequência cardíaca, controlada somente pela atividade simpática, sem qualquer interferência vagal ou parasimpática nesse momento. A frequência cardíaca de repouso tem uma representação interessante em termos de aptidão cardiorrespiratória, mostrando que quanto melhor for a minha aptidão cardiorrespiratória, mais baixa vai ser a frequência de repouso. Isso tanto em crianças como adultos e assim como idosos. Os estudos têm mostrado algumas justificativas, né, para poder apresentar essa redução da frequência cardíaca, né, chamada bradicardia, induzida pelo treinamento, que vem de um aumento da atividade vagal cardíaca, ou seja, o nosso organismo aprendeu a utilizar mais o freio na situação de repouso, outros tipos de adaptações intrínsecas no nodo sinoatrial ou nodo sinusal, que é um nodo que recebe essas estimulações, tanto simpática como parasimpática, para controlar a frequência cardíaca. Então, algumas adaptações que fariam com que a frequência cardíaca fosse reduzida e até mesmo uma melhora, né, em termos de aumento do retorno venoso e do volume sistólico, fazendo com que a frequência cardíaca pudesse também ser mais baixa. Durante os exercícios, seus variados tipos de exercício, a frequência cardíaca vai responder de forma similar ao que a gente já viu anteriormente, quando falou sobre o consumo de oxigênio, as demandas de oxigênio, demanda energética em função, né, do tipo de exercício, da intensidade do exercício que está acontecendo. Então, no exercício constante, a tendência é que a frequência cardíaca atinja um dado patamar, né, e dali para frente se mantenha, embora percebam que essa curva que é desenhada aqui, ela não é exatamente reta, ela é, né, cheia de pequenas variações, porque a frequência cardíaca não fica num valor fixo, ela tem também suas variações constantes por conta justamente dessas influências simpática e parasimpática. Eu estou lá brincando de acelerar e frear o coração, ainda que haja predominância de um dos dois ramos, provavelmente nesse momento o simpático é o predominante, mas existe uma variabilidade constante da frequência cardíaca. No exercício intervalado, ela aumenta e diminui conforme o princípio dose-resposta. Então, quanto maior a intensidade do exercício, maior a resposta da frequência cardíaca. Nos momentos de recuperação, ela diminui. E no exercício progressivo, também como já era esperado, ela vai aumentando conforme o tempo passa, porque o exercício vai ficando cada vez mais intenso, novamente respeitando o princípio da dose-resposta. No exercício prolongado, a gente já pode encontrar uma modificação. É possível que eu tenha aquela variação, né, discreta ao longo do
exercício, mas se eu não fizer uma reposição hídrica, principalmente se eu estiver fazendo exercício em um ambiente quente e úmido, que a desidratação costuma ser mais intensa, um estado de hipoidratação, ou seja, menos hidratado do que seria o ideal, pode fazer com que a minha frequência cardíaca aumente. Isso é um fenômeno que a gente já conheceu no início da disciplina, chamado de cardiovascular drift, aquele chamado desvio cardiovascular. Uma menor hidratação nesse momento, um estado de hipoidratação, pode fazer com que o meu volume de sangue, a minha volemia fique diminuída, e a partir disso o retorno venoso passa a ser menor, gera então um volume sistólico mais baixo, e para poder compensar a frequência cardíaca precisa ser mais acelerada. Então, numa situação como essa, se você for medir a sua frequência cardíaca apenas ao final do exercício, pode ser que você tenha uma informação diferente do que foi o exercício como um todo. Então, para ser o controle adequado da intensidade do exercício, é importante que você, primeiro, faça a reposição hídrica programada de tempos em tempos, né? Evitando que você sinta a sensação de sede. Então, antes de sentir a sede, já tentar fazer pequenos goles d'água e, além disso, monitorar a frequência cardíaca ao longo de todo o percurso. Como efeito do treinamento, a gente também observa que para uma mesma tarefa, né, então o mesmo tipo de corrida, a mesma velocidade, mesma quilometragem, distância, tudo igual, pré-treinamento você atingia valores mais altos de frequência cardíaca, e agora, numa intensidade submáxima, os valores de frequência cardíaca encontrados com o mesmo tipo de exercício passam a ser um pouco mais baixos. Em resumo, o que a gente vê como efeito do treinamento? No repouso, eu espero encontrar valores um pouco mais baixos de frequência cardíaca, como decorrência do treinamento. No nível submáximo, encontrar valores já expressivamente mais baixos, mas curiosamente, no nível máximo, eu não espero encontrar variações importantes. A frequência cardíaca máxima ela não é fortemente afetada pelo treinamento, é mais afetada pelo envelhecimento, pela idade, é mais afetada por uso de medicamentos e por o acometimento de certas doenças, em especial doenças metabólicas, que vão afetar o sistema nervoso autônomo. Mas o treinamento não costuma alterar de forma expressiva o valor da frequência cardíaca máxima. Como é que eu obtenho a frequência cardíaca máxima? Para isso a gente vai ter que expor as pessoas a testes, normalmente feitos com exercícios progressivos, tentando atingir o máximo do seu esforço, que é quando será registrado então o valor da frequência cardíaca máxima. Esses testes eles vão depender, obviamente, do tipo de ergômetro que você vai utilizar. Então, você está usando esteira rolante, você está utilizando cicloergômetro de pernas, né, a famosa bicicleta ergométrica, ou outros tipos de ergômetro, o protocolo que você está utilizando e até mesmo o empenho do ergometrista pode fazer uma diferença importante no valor encontrado da frequência cardíaca máxima. Quando o teste não for possível ou não for seguro você realizar, é possível que você utilize alguma equação para poder fazer a estimativa da frequência cardíaca máxima. O grande problema, né, que embora existam vários modelos, vários tipos diferentes de equação hoje disponíveis na literatura, todas elas apresentam um erro de estimativa relativamente alto, podendo atingir entre 14 até 22 batimentos por minuto. Ou seja, não são valores baixos a se considerar. Então, se você parar para pensar, né, utilizando a mais famosa, mais utilizada equação que existe hoje, que é a 220 menos a idade, você considerar, se ela tiver um erro de medida na ordem de 20 batimentos, uma pessoa de 20 anos de idade teria 200 batimentos como a estimativa da frequência cardíaca máxima. Mas considerando a margem de erro de 20 batimentos, nós teríamos 200 menos 20 e 200 mais 20. Significa dizer, né, matemática e estatisticamente, que 95% das pessoas de 20 anos de idade, segundo essa equação, a frequência máxima seria algum valor entre 180 e 220 batimentos. É uma janela muito grande, uma imprecisão muito grande, e a depender do grupo
populacional que você esteja sendo responsável por orientar o exercício pode ser, inclusive, perigoso. Se você não tiver condições de fazer o teste, é mais interessante que essa pessoa, a depender do grupo, se é um indivíduo idoso, se é um indivíduo que já apresenta algum tipo de cardiopatia, que ele vai fazer esse tipo de procedimento sob a supervisão de um cardiologista. Indivíduos jovens possivelmente não terá problema, você talvez erre o valor da frequência cardíaca a partir da idade, mas você vai fazendo os ajustes necessários ao longo dos exercícios, da percepção de esforço e tudo mais, aumentando e diminuindo o nível de exigência para um indivíduo jovem e assintomático. Mas para esses grupos mais vulneráveis, é importante que você tenha uma precisão maior. Veja a importância de você fazer o teste, de fato, e não utilizar as equações. Essa imagem, esse gráfico aqui, ele buscou sintetizar uma série de informações que são extraídas de um teste que você faz, né, de exercício progressivo máximo para poder determinar a frequência cardíaca máxima do indivíduo. O que nós vemos? Respostas atenuadas da frequência cardíaca nesse tipo de exercício máximo progressivo apresentam um risco de mortalidade substancialmente aumentado. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Ó. Acompanha comigo. A frequência cardíaca máxima, se ela, né, como a gente já tinha falado, se eu estou fazendo exercício máximo, eu espero que a frequência cardíaca suba e suba bastante. Não é para subir pouco. Não é para ser atenuada essa resposta. Ela tem que subir bastante. Significa que você consegue trabalhar com a frequência cardíaca bastante elevada, seu coração tem saúde suficiente para trabalhar em alto nível de exigência. É essa informação que está sendo gerada. Então, se você não consegue chegar a pelo menos 85% da frequência cardíaca máxima prevista para a sua idade, você apresenta um quadro chamado de incompetência cronotrópica e o seu risco de mortalidade é substancialmente aumentado. Da mesma forma, a diferença que você encontra entre a frequência cardíaca de repouso e a frequência cardíaca máxima, que é a chamada frequência cardíaca de reserva, proposta por Carvone e colaboradores em 1957, se a frequência cardíaca de reserva não for pelo menos de 89 batimentos, ou seja, o que você tinha de repouso e o que você tem como a frequência máxima obtida no teste, uma menos a outra, não der pelo menos 89 batimentos, segundo esse estudo aqui do Juven e colaboradores, 2005, você tem também o risco de mortalidade aumentado em 6 vezes, não é pouca coisa. E por fim, a recuperação da frequência cardíaca. Quando você termina um exercício máximo, 1 minuto depois do exercício, em uma recuperação ativa, uma caminhada 4 km por hora, ou seja, uma velocidade bastante baixa, se você não conseguir reduzir pelo menos 12 batimentos por minuto, daí para cima, também o risco de mortalidade em 5 anos é bastante aumentado. Então, são todas informações obtidas exclusivamente quando você faz o teste de exercício máximo, mas que você não consegue obter quando utiliza equações. Então, a depender do grupo populacional a ser responsável, né, por quem você será responsável pela orientação do exercício, não vale a pena, é arriscado utilizar as equações, o mais interessante é que ela faça um procedimento de teste, se você não tiver a habilitação para isso, que seja feito então com um cardiologista. E por falar em recuperação da frequência cardíaca, não é nada incomum a gente observar as pessoas ao final de um exercício, né, deu uma corrida, uma pedalada qualquer, faz a medida da frequência cardíaca, aguarda 1 minuto e fazem novamente a medida para ver quanto que a frequência cardíaca caiu. Nós já entendemos isso do ponto de vista do risco de mortalidade, mas é importante a gente entender que não existe, a despeito do que muita gente sempre imaginou, uma relação entre a recuperação da frequência cardíaca, 1 minuto após o exercício, e a aptidão cardiorrespiratória, pelo menos de indivíduos não atletas. Então, o fato de você ter uma recuperação mais rápida ou mais lenta não significa ter uma melhor aptidão física, né, o cardiorrespiratório. Por que a frequência cardíaca precisa cair rapidamente depois do exercício? Porque significa que seu freio está bom. Você está tendo a sua reativação vagal pós-exercício. Então, durante o exercício, você inibiu a atividade vagal cardíaca, você tirou o freio para deixar a frequência cardíaca acelerar à vontade, e agora você precisa colocar o freio de volta. Se o seu freio é ruim,
a sua chance de acidente é maior. É essa a ideia que a gente tem que ter. Então, se eu consigo eliminar bastante o freio, eu consigo acelerar bastante a frequência cardíaca, mas se o meu freio é ruim, além de eu não conseguir acelerar tanto, que vai me atrapalhar, né, a aceleração, eu posso também não conseguir frear adequadamente pós-exercício. Por isso, o risco de mortalidade é mais alto. As medidas de frequência cardíaca podem ser feitas de forma mais convencional, a partir de a palpação digital, tanto no punho como em outras regiões do corpo, mas também através de tecnologias, né? O uso de monitores de frequência cardíaca, smartwatches, aplicativos para smartphone, todos eles conseguem fazer os registros. O uso de tecnologia se torna muito interessante, além de uma maior precisão da medida, pode favorecer o fato de gerar armazenamento da informação para você poder consultar posteriormente e até poder fazer comparações entre treinos diferentes, a evolução do treinamento sua como dos seus alunos e atletas. A medida que você não deve fazer de forma palpatória é no pescoço, porque, como a gente já viu, os baroreceptores se encontram justamente nessa região, nos seios carotídeos. E a partir disso, quando você pressiona a artéria no pescoço, você está gerando naquele momento um agente externo aumentando a pressão arterial naquela região. Os baroreceptores dos seios carotídeos identificam esse aumento de pressão e geram estímulo para que a frequência cardíaca seja diminuída. Então, enquanto você está fazendo a contagem dos batimentos, pressionando a artéria no pescoço, você começa a gerar uma redução da frequência cardíaca. No fim, ela não vai representar a frequência cardíaca que você obteve no exercício. Então, aqui não é um ponto interessante para você poder fazer esse tipo de medição. Outra questão importante a se considerar é o tempo que você vai fazer a medida. Enquanto você está fazendo a contagem dos batimentos, né, você utiliza um relógio, um cronômetro, e vai contando os batimentos na palpação que você está fazendo no vaso sanguíneo, e a partir do tempo que você leva fazendo essa medida, você vai ter que utilizar um fator de multiplicação para converter o que você encontrou aqui em alguns segundos para o que seria a equivalência em 60 segundos, já que a medida é em batimentos por minuto. Então eu preciso saber quantos batimentos em um minuto, ou seja, em 60 segundos. Se você faz uma medida, por exemplo, em 6 segundos apenas, você tem que multiplicar por 10 para fazer a equivalência de um minuto. Se fez a medida em 15 segundos, vai multiplicar por 4 e por aí vai. Obviamente, se você fizer a medida em 60 segundos, não precisa multiplicar, você já está contando todos os batimentos dentro daquele intervalo de 60 segundos. Qual é a grande questão? Quanto mais curto for o tempo de medida, maior vai ser a margem de erro associada. De onde sai essa margem de erro? Enquanto você está fazendo a contagem, vai sempre, no momento em que inicia ou que termina o tempo de contagem, pode acontecer de ter aquele batimento que aconteceu ali meio que junto com o início ou junto com o final dessa contagem de tempo. E você fica naquela dúvida se é para considerar aquele batimento na minha contagem ou não. O fato de considerar ou não considerar é o que vai gerar a sua margem de erro. Sendo que, pela medida, pelo tempo que foi feita a sua medida, você vai multiplicar essa margem de erro pelo fator de equivalência para 60 segundos. Então, se você fez a medida em 15 segundos, você teve que multiplicar por 4 aquela contagem, significa dizer que aquela margem de erro, aquele batimento que é ou não para ser contado, também está sendo multiplicado por 4 naquele momento. Então, quanto mais curta a medida, né, o tempo da medida, quanto mais curto for, maior vai ser a margem de erro. Quanto mais longa, menor vai ser a margem de erro. Parece que é mais interessante, então, eu fazer a medida em 60 segundos, talvez em 30, do que nesses intervalos mais curtos. Não é exatamente isso. Se for a medida em repouso, não faz diferença, 60 segundos podem ser muito bem-vindos. Mas se é uma medida feita pós-exercício, né, para verificar a quanto andava a frequência cardíaca na parte final do exercício, isso pode ser fisiologicamente errado. Vamos entender. Novamente, os nossos intervalos RR sendo apresentados aqui no nossa
nosso eletrocardiograma estilizado, o que a gente vê? De um intervalo RR para o outro, nós temos tempos curtos, né, intervalos curtos, mas conforme o tempo vai passando de recuperação, eles vão ficando cada vez mais prolongados. O que está acontecendo aqui? O meu retorno da atividade vagal cardíaca. Eu estou botando o pé no freio novamente. Então, quando eu terminei o exercício, eu tinha um certo valor de frequência cardíaca e, conforme o tempo foi passando durante a minha recuperação, eu tenho um retorno da atividade vagal cardíaca, botando o pé no freio e fazendo a frequência cardíaca ser lentificada. Dessa maneira, se eu contasse apenas essa parte aqui do tempo, intervalos curtos, né, uma medida de duração curta, eu teria uma certa contagem de batimentos que, quando eu fosse fazer a projeção para 60 minutos, dariam mais batimentos do que se eu contasse esse intervalo todo, esse grupo todo de intervalos, eu teria na projeção para 60 segundos um número de batimentos bastante menor. Por que isso está acontecendo? Aqui eu tenho algo bem próximo do que aconteceu no exercício. Aqui eu já tenho uma modulação autonômica, né, principalmente pela reentrada da atividade vagal, que vai fazendo com que, fisiologicamente, a minha medida seja errada, quanto mais longa ela for. Então, quanto maior o tempo de medida da frequência cardíaca, matematicamente menor a margem de erro, certo? Mas fisiologicamente, maior vai ser a minha modulação autonômica, alterando a informação que eu deveria utilizar.